terem falado bastante coisa. Eu acho que uma palavra interessante, além da própria resiliência, que é o tema do nosso encontro virtual de hoje, é vida. Resiliência, ela vai ter muito a ver. A gente pode tomar a liberdade de dizer que resiliência é sinônimo de vida e não necessariamente sinônimo de suportar, sinônimo de aguentar alguma coisa até que ela passe, como se fosse possível nós voltarmos a sermos exatamente os mesmos de antes. Eu acho que a pandemia é a grande prova, além, obviamente, de outros fatos históricos, não só relacionados à doença, como as grandes guerras, por exemplo, e as grandes mudanças de eras da própria história da humanidade. Nós nunca voltamos necessariamente a sermos quem nós éramos, mas, obviamente, nós também carregamos a herança daqueles eus de antigamente. Então, diante disso, outra compreensão que a gente termina concatenando aqui das ideias de todos os palestrantes, de todos os membros da equipe, é que a velhice, o processo de envelhecimento humano, acarreta uma série de mudanças biológicas, psicológicas e também na própria sociabilidade, na própria vida social, que são esperadas, que são normativas, fazem parte do ciclo de vida. Entretanto, a resiliência, ela vai justamente nos ajudar nesse processo de adaptação, nesse processo de ajustamento às novas condições. Seja a condição do próprio ambiente, e é daí que vem o conceito da física, que o pessoal já explicou tão bem, como também adaptação e ajustamento às mudanças internas, biológicas, psicológicas. Ou seja, nós o tempo todo, e não só as pessoas idosas, estamos adaptando-nos ao ambiente. Ou seja, estamos o tempo todo selecionando os recursos no ambiente e os meus recursos físicos e psicológicos, otimizando esses recursos e compensando as perdas, os déficits, as minhas inabilidades, me comportando da melhor forma possível. O que isso quer dizer? Que toda fase do desenvolvimento, do ciclo de vida humana, vai conter em si uma necessidade de ajustamento e de adaptação. E é aí onde entra, em grande parte, a importância da resiliência psicológica. A resiliência psicológica, que é justamente essa dedicada ao ajustamento e adaptação dos nossos recursos internos, ela vai ter a ver com vamos dizer assim, com uma capacidade, ela é como uma capacidade de reserva. Se eu não me engano, foi o Henrique, doutor Henrique, que deu o exemplo de um carro e que a gente precisa ficar olhando as peças e abastecendo, etc. Então, a resiliência, ela psicológica, ela vai nos lembrar, a gente pode fazer mais ou menos essa analogia, no sentido de que nós temos uma reserva cognitiva, das nossas funções cognitivas, memória, percepção, atenção, juízo de valor, e por aí vai. Nós temos uma reserva também física, de energia física mesmo, de vigor físico, e uma energia, arrisco dizer, até afetivo, emocional, para lidar com as adversidades da vida. Então, na terceira idade, vocês percebem que existem esses déficits que acontecem, não tem como fugir, infelizmente, algumas mudanças auditivas, na fala, né, no nosso sistema cardiopulmonar, na nossa saúde integral, na nossa saúde de maneira geral. E essa reserva na pessoa idosa, ela é menor. Mas não é porque ela é menor que o idoso é necessariamente mais frágil ou pior, ou tem menos utilidade que uma pessoa mais nova. Se a gente pega o adulto mais jovem como parâmetro, então nós vamos dizer que a criança e que o adolescente é mais frágil ou inútil
em vários fatores que a gente pode levantar aqui para comparar. A gente só pode comparar uma pessoa com aquilo que é possível e realista de ser separado. Então, a resiliência psicológica na terceira idade, ela vai funcionar como essa capacidade de reserva para nos proteger, para nos precaver de agravos dos mais variados tipos, vai servir para promover comportamentos e hábitos saudáveis e, com isso, ajudar na longevidade. O que é a longevidade? Eu viver o maior tempo possível com o máximo possível de qualidade. E qualidade, saúde, não é necessariamente ausência de doença. E aí a gente pode pensar, tá, Gabriel, mas como é que eu vou desenvolver, ou como é que eu vou economizar essa reserva, essa resiliência psicológica de levar as porradas da vida, conseguir voltar e me ajustar a essas novas condições? Quando eu tenho o meu primeiro infarto, quando eu tenho uma AVC, quando eu descubro uma síndrome demencial, quando eu tenho algum distúrbio da fala, da audição, eu preciso dessa resiliência para me ajustar ao ambiente. Eu preciso dessa resiliência para conseguir pensar em como gerir esses recursos externos, ambientais, ou seja, o contato com a equipe de saúde, amigos, família, o próprio ambiente físico que eu vivo, os recursos financeiros e os meus recursos internos. Ou seja, às vezes eu vou continuar conseguindo pensar bem, ter um bom raciocínio, um juízo crítico, mas meu corpo não funciona como eu acho que ele deveria funcionar. Ele não funciona na velocidade que ele deveria funcionar. Ou o contrário, o meu corpo ele apresenta um vigor, mas a minha cabeça, a minha cognição, minha mente, como preferirem, ela não vai seguir o mesmo ritmo. E nessas situações nós vamos precisar dessa resiliência. Bom, fazer terapia não é a única forma de desenvolver, de manter e de ajudar um melhor uso dessa capacidade de resiliência psicológica, ou seja, de adaptação e ajustamento às mudanças de vida, sejam elas esperadas, normativas, ou não esperadas, não normativas, que são esses exemplos que eu acabei de dar. A psicoterapia ela vai ajudar a desenvolver essas estratégias, não, obviamente, buscando aquilo que é culturalmente idealizado, mas dentro da capacidade de cada pessoa. A psicoterapia ela é um tratamento baseado em evidências de cunho cognitivo, emocional e, principalmente, comportamental, que é por onde nós vemos pensamentos e emoções. E a psicoterapia ela vai buscar uma mudança e uma melhora nos padrões de comportamento que antes vai ter a ver com o quê? Com a nossa dinâmica de como vemos, percebemos e pensamos a nós mesmos, o mundo e os outros, e como nós gerimos as nossas emoções, muito mais do que um controle, como nós regulamos e convivemos, inclusive naturalizando emoções difíceis como parte da vida, e não como algo que precise ser abafado, que precise ser suprimido, ou que me leve a um comportamento automático, impensado, que vai trazer prejuízos não só para mim, mas para outras pessoas. Então, através de alguns exercícios de mudança na forma de pensar, de mudança de perspectiva, de reestruturação de pensamentos, de crenças, que são aquele conjunto de pensamentos que nós construímos ao decorrer da vida e que, por vezes, eles são úteis até certo ponto, mas depois a gente precisa adaptar. Por quê? Porque as regras do jogo, as regras da vida mudam. Alguns exercícios que vão buscar uma regulação emocional, muitos desses que se aproximam, inclusive, do trabalho do fisioterapeuta cardiopulmonar, que é o que a doutora Bárbara trouxe como o respirar bem. Então, unir a respiração com algumas estratégias de concentração, de atenção,
de monitoramento e observação das emoções e dos pensamentos. Tem um efeito incrível na clínica e vem sendo pesquisado e levantado evidências há décadas. Além de ensaios comportamentais, de dramatizações em consultório, de alguns experimentos fora do consultório, onde nós vamos testando comportamentos alternativos a uma mesma situação para expandir o nosso leque de opções. Bom, falar mais do que isso termina me levando a estourar o tempo. Também não vou aqui forçar ninguém, mas apenas atiçar um pouco da curiosidade sobre como a psicoterapia pode auxiliar e ser um vetor, porque o protagonista é o cliente, é o paciente em psicoterapia, mas eu queria levantar para vocês algo que possa servir para a fala de todos que aqui hoje puderam contribuir. Não só os da equipe, mas também vocês que nos comentários deram alguns exemplos, tá? Eu vou aproveitar aqui, pegar a minha colinha, porque a memória às vezes falha, e isso não tem a ver com idade, como vocês podem ver, que são alguns aspectos que podem auxiliar na manutenção, certo, da resiliência psicológica, que eu vou tomar aqui a liberdade, espero que nenhum dos colegas fiquem chateados comigo, que possa ser que seja não a mais importante, mas a primeira nesse processo de resiliência global. Afinal, quase tudo nessa vida é uma questão de perspectiva. Como diria Humberto Eco, todo ponto de vista é a vista de um ponto, certo? Então, que pontos, então, seriam esses que ajudam na manutenção dessa resiliência psicológica, na forma como eu lido com meus pensamentos, as emoções e meus comportamentos relacionados a essas perdas, a essas adversidades? A primeira delas é a autoaceitação, ou seja, eu não sou obrigado a aceitar tudo que acontece comigo, mas para mudar aquilo que é possível ser modificado, eu preciso aceitar que isso está acontecendo neste momento. Ou seja, eu preciso aceitar emoções difíceis como raiva, angústia, tristeza, como avisos de que algo não está legal e que eu preciso mudar o meu comportamento e a forma como eu enxergo para poder me sentir diferente. Ou seja, eu não tenho controle total por como eu me sinto, pelo que eu penso. Mas eu tenho um controle indireto quando eu aceito que isso vem, que isso é automático e natural, e que só uma mudança de comportamento pode mudar como eu me sinto e como eu penso. O segundo passo são as relações positivas com o outro. Quem me acompanha como amigo, como colega, como paciente, sabe que eu falo muito de um processo chamado seletividade socioemocional. É natural, a nível biológico, psicológico e social, que o idoso diminua em quantidade a sua rede de apoio e aprofunde afetivamente essas relações. Então, apesar dessa redução, em grande parte dos casos, manter relações positivas é importante. Autonomia. Autonomia é a minha capacidade de tomar decisões, de que minha opinião seja levada em consideração e que eu possa negociar sempre com as pessoas que me ajudam, que cuidam de mim, como eu posso dizer, a negociar necessidades, sonhos, desejos, e para poder fechar, tudo aquilo que possa nos levar a propósito de vida e crescimento pessoal, pensando em sucesso como aquilo que é sucesso para mim, aquilo que eu almejo de forma pessoal. Então,